Oi, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que venceu a Chapecoense por 1-0 e precisa apenas de um empate na partida de volta para avançar à semifinal da Copa do Brasil. O artilheiro Romero marcou o gol da vitória e atingiu a marca de 6 gols nos 3 últimos jogos dele com a camisa do Timão. Veja como foi a partida na reportagem de Adriano Dolfi. Uma gelada e fria arena esperava a torcida do Corinthians. E o público não foi dos melhores. Apenas pouco mais de 23 mil pagantes para acompanhar o jogo de ida contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. Torcida que explodiu com apenas 6 minutos de jogo. Cássio fez um lançamento certeiro para Pedrinho, que dominou e cruzou na medida para ele, Romero, que não perdoou. O Cássio, ele não só é bom com as mãos, como com os pés também. E no movimento que ele faz, assim, para mim poder correr por trás do zagueiro, pude perceber a movimentação do pé dele e correr atrás. E foi um passe fantástico, né? Só tive o trabalho de dominar, tirar e dar o passe para o Romero. Então, a jogada como um todo foi espetacular. O Pedrinho fez de tudo, né? Eu só tinha que cabecear no gol, né? É um cara que me ajuda bastante, né? Um cara diferenciado, ajuda muito o time e a gente está contente com ele. Continuar assim, a gente leva uma vitória importante para Chapecó, o importante era ganhar. Aos 29, Pedrinho dominou e mandou a bomba. A bola explodiu na trave. A Chape só chegou aos 43 na falta batida por Bruno Pacheco. Cássio espalmou. Na segunda etapa, a falta para o Timão aos 3 minutos. Jadson colocou na gaveta e Jandrei espalmou. O goleiro corintiano também teve trabalho. Aos 38, boa oportunidade para Sheik ampliar. O chileno Arauz, o estreante da noite, quase deixou dele não fosse o reflexo de Jandrei. Henrique também poderia ter feito o segundo, mas a partida ficou no 1-0. Eu acho que a gente fez um início de jogo espetacular, muito bom realmente. À medida que o tempo foi passando, me parece que a gente sentiu um pouco do cansaço. É o 5º jogo em 14 dias. Acho que a gente fez os 30 primeiros minutos muito bom e depois a gente caiu um pouquinho, voltou no segundo tempo, iniciou bem, deu uma queda de novo e voltou ali com as substituições a ter um pouquinho mais de força ofensiva. E o tamanho dessa vantagem, Romero, pensando já no jogo de volta? Então, era ganhar, né? A gente precisava ganhar. A gente sabe que vai ser difícil, a gente sabia que ia ser difícil. Então a gente valoriza essa vitória e tomara que a gente possa lograr lá uma vitória ou um empate para nos dar a passar a seguinte fase. Terceira vitória seguida com o 6º gol de Romero. Paraguaio, antes considerado um jogador apenas operário e esforçado, agora vive um momento mágico no clube. Sempre é bom para um atacante fazer gol. O atacante vive do gol, né? Eu estava jogando em outra função. Até muito tempo joguei em outra função de jogar por direita. Com o Carille joguei muito tempo também na esquerda. E era mais difícil para mim fazer gol, né? Hoje estou jogando mais centralizado e também tenho o compromisso de marcar, mas é menos compromisso na marca e sim muito compromisso na hora de finalizar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Quando a fase é boa, é demais, né? E sem medo de errar. O questionado Romero, às vezes injustamente questionado, é Romero e mais 10 no Corinthians. Não tem como ser diferente. É Romero e mais 10. Está numa fase muito boa, marcou 6 gols nos últimos 3 jogos. Convenhamos, é um fato que deve ser reverenciado e além de muito dedicado na marcação, no sentido de conjunto, né, tem feito os gols que o time precisa. Agora, o lançamento do Pedrinho também é outra coisa. E para essa boa fase do Romero, não podemos também negar que a presença do Pedrinho foi importante. Até para o deslocamento para o Romero, para fazer uma outra função e para provar para os malós que é possível sim Pedrinho e Romero jogando juntos, né? Sem perder poder, digamos, de marcação pelo meio. Mestre Alberto Lena Júnior. É isso aí mesmo. Desde que se projetou essa formação
do Corinthians, eu aplaudi. Porque eu sempre fui meio arredio a essa ideia do centroavantão lá, do cara na área, o poste. Paradão. Que vai ficar lá para parar a bola porque vem. Isso aí é daquele futebol primário. Né? O cara dá o chutão lá de trás, o outro lá na frente para a bola para sair. Quer dizer, não é jogo tramado, não é jogo pensado, né? Como deve ser o futebol. Sobretudo o futebol brasileiro, o tradicional futebol brasileiro, não é essa coisa que está aí hoje em dia. Mas eu gosto muito dessa movimentação do trio de ataque do Corinthians, né? Que perdeu um pouco de ofensividade com a ausência do Cleison, que é um jogador mais penetrante, mais incisivo pela esquerda, né? Foi substituído pelo Matheus Vital, que não tem essas características. Ele é mais um jogador de meio de campo. Meio, né? E eu gosto muito. E o Romero tá com aquela lua de artilheiro, coisa que pegou nele e tal, e até se deu ao luxo de fazer uma jogada de craque. Chapeuzinho, né? Bateu no peito, deu um chapéu no adversário e tal coisa. E o Corinthians, assim, ele vai driblando todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, né? E tá aí, nego. Não vai ser campeão, hein? Não, tira isso da cabeça, fiel. Mas vai ter uma posição digna aí. Pode até brigar por uma posição na Libertadores. Beleza, e a gente aproveita essa boa fase, né, aí do paraguaio Romero, para fazer a nossa enquete desta quinta-feira do site gazetesportiva.com e do programa Gazeta Esportiva. Com a saída de Rodriguinho, o Romero se tornou o principal jogador do Coringão? Aliás, tem reportagem especial do Romero lá no site gazetesportiva.com. E aí, Celso, sim ou não? Sim, é bom deixar claro que, né, são funções distintas, diferentes, mas em termos de protagonismo, Romero em mais 10. Quem diria? Está feita a resposta. Sim, claro, se tornou o grande nome do indispensável, mestre? O nome festejado, é isso aí. O nome mais festejado do Corinthians é ele. Agora, o melhor jogador, acho que é o Pedrinho, viu? É, né? Esse menino tem que continuar jogando aí sem parar. 2 jogos movimentaram a rodada de ontem na Copa Sul-Americana. O Botafogo foi a Assunção e perdeu do Nacional do Paraguai por 2-1. Resultado causou a demissão do técnico Marcos Paquetá. Na Argentina, o Banfield venceu o Boston River do Uruguai. Veja os gols. O Banfield precisava reverter o placar de 1-0 sofrido para Boston River no jogo de ida. Aos 8 do segundo tempo, o Bertolo abriu o marcador e deixou tudo igual no placar agregado. De pênalti, o próprio Bertolo marcou mais um e definiu a classificação do Banfield. Nas oitavas de final, o adversário será o Defensa e Justiça. Jogando no Paraguai, o Botafogo visitou o Nacional e viu Danilo Santa Cruz fazer o primeiro do time da casa com essa linda bicicleta. Golaço do jogador paraguaio, 1-0. O empate da equipe carioca veio aos 30 minutos do primeiro tempo, na jogada de Chiesa pela direita. Luiz Fernando, no lugar certo, só teve o trabalho de tocar para o gol. Só que um erro na saída de bola no começo da etapa final foi decisivo para a derrota do Botafogo. Vieira bateu colocado da entrada da área e garantiu a vitória do Nacional, 2-1. A partida de volta acontece dia 16 no Engenhão. E olha, mais 2 jogos completam nesta noite a segunda fase da Copa Sul-Americana. O Fluminense enfrenta o Defensor do Uruguai às 9h45 no Maracanã. E o São Paulo recebe o Colón da Argentina daqui a pouquinho, às 7h30. Temos hino do São Paulo? O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está no Morumbi acompanhando a expectativa para mais um jogo do Tricolor. Boa noite, Silvestre. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa é muito grande aqui no Morumbi também em relação à presença do público que vai chegando em peso. A partida começa às 7h30 da noite. É São Paulo e Colón da Argentina. É tricolor, pai. É tricolor, é isso aí mesmo, cara. 3-0 hoje. 3-0, você que disse. Quem faz os gols?
Um gol do Nenê, um gol do Rojas e um gol do Arboleda. Vamos ver se esses caras vão jogar. Obrigado, meu irmão. É nóis! Nossa, mas é cachaça pura. O técnico Diego Aguirre deve poupar de 2 a 3 titulares. Pintou uma notícia por aqui que ainda não foi confirmada de que o Sidão talvez não comece como goleiro titular. Vamos aguardar mais alguns minutos. O professor Diego Aguirre ainda não confirmou a escalação. Repito, de 2 a 3 titulares devem ficar de fora, como por exemplo o volante Lisiero, que sequer foi relacionado para essa partida. Araruna talvez inicie na equipe principal do São Paulo. O Rojas, que acabou de chegar à ponta, está jogando bem pela beirada, pode também descansar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu volto mais tarde ainda no Gazeta Esportiva para confirmar a escalação do São Paulo. A delegação do Tricolor chegou por aqui por volta das 6 horas. Uma grande festa, aquele corredor humano na Praça Roberto Gomes Pedrosa, de frente ao estádio Cícero Pompeu de Toledo. Já foram vendidos para esse jogo 30 mil ingressos, apesar do frio e de uma fase ainda inicial da Copa Sul-Americana. Teremos casa cheia no Morumbi. Muitos argentinos já estão dentro do estádio. Cerca de 2 mil argentinos é a conta que o São Paulo faz nesse momento. 3.400 ingressos destinados à torcida visitante e deveremos ter em torno de 35 mil torcedores. Para domingo, São Paulo joga aqui no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama e já quase 25 mil ingressos vendidos. A torcida São Paulina está empolgada, o time é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, está a 2 pontos do Flamengo e na Copa Sul-Americana sobrevive. Esse é o primeiro jogo da segunda fase, jogo de ida. No dia 16, o jogo da volta em Santa Fé contra o Colón. É a primeira vez na história que São Paulo e Colón se enfrentam. O Colón vem de apenas um jogo na Copa Argentina depois da Copa do Mundo. Falta ritmo de jogo a essa modesta equipe do futebol argentino. Mas o São Paulo, na voz de Aguirre e de Nenê, respeita muito o adversário. De Colón tenemos informaciones de los últimos amistosos que hicieron, no tuvieron tanta competencia y entonces es un poco complicado para buscar porque recién ahora están volviendo a jugar, pero sé que son un equipo muy duro, conozco a algunos de los jugadores, el entrenador es muy bueno, está desde el año pasado y nos tenemos que preparar para un partido dificilísimo porque va a ser así, no tengo dudas. Sabemos que es un equipo peligroso y va a intentar complicarnos la vida acá en São Paulo, pero nosotros tenemos que intentar hacer un resultado bastante positivo, intentar hacer goles para ir tranquilo en el próximo partido. Bom, o Colón, como eu disse, jogou apenas uma partida depois da Copa do Mundo, classificou-se na primeira fase da Sul-Americana ao eliminar o Zamora da Venezuela. O São Paulo passou pelo Rosário Central. Quem avançar nessa fase consegue a vaga nas oitavas de final. E o adversário já está definido, é o Júnior Barranquilla da Colômbia. O São Paulo, depois do Mundial da Rússia, fez partidas complicadíssimas pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o saldo é muito positivo. Ganhou do Flamengo fora de casa, do Corinthians aqui no Morumbi, depois perdeu para o Grêmio num jogo equilibrado. São Paulo teve a chance até de vencer essa partida fora de casa, na Arena do Grêmio, perdeu, mas depois conquistou os 3 pontos diante do Cruzeiro no Mineirão. Saldo muito positivo. São Paulo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, 32 pontos contra 34 do Flamengo. No domingo recebe o Vasco da Gama aqui no Morumbi, também com casa cheia. E o Diego Aguirre fala desse grande momento do Tricolor, filosofia de trabalho, métodos de treinamento. Quando o time ganha, tudo vai certo, tudo é perfeito. Nós tentamos dar um bom treino, que o jogador compreenda o que tem que fazer no campo, dar intensidade, transmitir ideias e de a pouco tudo vai, as vitórias vão dando credibilidad, van dando confianza y ahí es una cosa que comienza a crecer. Pero aquí lo más importante es la actitud de los jugadores, la voluntad por querer salir adelante, por querer vencer y juntos estamos dando el máximo para tentar que São Paulo volte a estar como está ahora, brigando por cosas importantes.
Bom, São Paulo busca então uma boa vitória hoje para ter uma margem bacana para decidir daqui a 2 semanas em Santa Fé contra o Colón, que encara o jogo de hoje à noite como o mais importante da sua história. Vamos dar uma rodadinha aqui na frente do Morumbi para conversar com uma molecada. Fiz amizade com esses meninos aqui, ó, tudo molecada da base do São Paulo. Vocês treinam em Cotia, é verdade mesmo? E jogam salão aqui no clube? Sim. E o que é mais difícil, futebol de salão ou futebol de campo? Salão. Mas por quê? Porque é mais rápido. É mais rápido e mais dinâmico. No campo tem mais espaço para tocar. Tem que ser mais menor. Mas no salão vocês participam mais do jogo, jogam mais bola, desenvolvem mais o futebol, né, cara? E aí quando chegar no campão tem mais espaço para respirar, né? E vocês vão ver o jogo? Vão entrar? Não. Como assim? Não. O que vocês estão fazendo aqui, então? A gente não pode, a gente acabou de voltar do ônibus. Ninguém vai descolar um ingressinho pra vocês? Não. Ixi. Bom, quanto que vai ser? 2-1 pro São Paulo. 2-0, 2-1. Vocês sabem como é que é o nome do time adversário de hoje? É o Colón. 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 Da Argentina. Boa, rapaziada. Um abraço, boa sorte. Quero ver vocês brilhando no futebol. Quem não der... Ó, calma aí. Quem não der certo como jogador... que vocês estudem direitinho para ter uma profissão. Mas se virar jogador, vocês não vão ficar metidos comigo no futuro, hein, meu? Vocês me dão entrevista, beleza? Tá bom? Sim. Qual que é a musiquinha que vocês iam cantar agora? Sou tricolor! Sou tricolor! Ei, o Libertador, blá, 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 blá. É isso aí, pessoal. Eu volto daqui a pouquinho confirmando o São Paulo Futebol Clube, que talvez, quem sabe, não tenha Sidão no início da partida. Vamos ver. E provavelmente com pelo menos 2 jogadores na equipe, 2 jogadores reservas na equipe titular. Aguardemos mais alguns instantes. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Celso Cardoso, o que a gente pode esperar desse time? Dá para ter medo do Colón da Argentina? Está longe de figurar entre os grandes, principais times da Argentina, mas por outro lado também vale lembrar que o São Paulo foi eliminado por uma equipe chamada Defensa e Justiça. Que poucos conheciam também, pois é, e aprontou para cima do São Paulo. Mas claro que a realidade são paulina hoje é outra, a confiança é outra, o time está produzindo bem, tem consistência defensiva, é um time muito rápido no contra-ataque. O São Paulo, para mim, é favorito e esse favoritismo ele é indiscutível, mestre. O São Paulo é favorito, sim, por essas razões todas expostas por você e pelo fato que o São Paulo está em fase de Romero, viu? Tá, né? Tudo certo. Não está jogando nada dessas coisas, não, viu? O São Paulo está jogando futebolzinho bem... Feijão com arroz. Bem feijão com arroz e tal, mas está dando tudo certo. Então, vai em frente. Aproveita a fase, né? Gazeta Esportiva volta falando do Santos, que não foi bem na estreia do técnico Cuca e perdeu do Cruzeiro no primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Veja como foi a partida na reportagem de Jonas Campos. Ele sai do vestiário de calça preta, entra no campo, ajoelha no gramado sagrado da Vila Belmiro, recebe o apoio da torcida e caminha rumo ao banco de reservas para seu primeiro jogo como técnico em mais uma passagem pelo Santos. Após comandar apenas um treino antes do duelo contra o Cruzeiro, Cuca já mexe no esquema do time e preenche o meio-campo colocando o experiente Renato na vaga do lesionado Eduardo Sacha. O primeiro tempo foi devagar, estudado, com poucas oportunidades de gol. Apesar do domínio do Peixe, as 2 melhores chances foram do Cruzeiro, que colocou Vanderlei para trabalhar no chute de longe de Lucas Silva e na chegada perigosa de Arrascaeta. Mas o primeiro tempo foi tão morno, que nem mesmo o VAR, estreando no cenário nacional, precisou entrar em cena. Na segunda etapa, a chuva apertou e o futebol continuou fraco. Bruno Henrique tentou melhorar as coisas e quando Gabriel pediu pênalti, o VAR até entrou em ação para avaliar o lance, mas logo depois de ouvir a central de vídeo, o árbitro mandou o jogo seguir. Aos 18 minutos, Rodrigo fez grande jogada pela direita e foi parado com falta, mas o árbitro deu a vantagem porque a bola sobrou para Gabriel e chutou para fora. Aos 27 minutos, Cuca tirou o Renato e colocou o Daniel Guedes, deslocando o Vitor Ferraz para o meio-campo. O Santos melhorou e teve 2 boas chances com Gabriel Barbosa. Na primeira, ele teve o chute bloqueado pela defesa e na segunda, parou no milagre de Fábio. E quando parecia que o Peixe estava perto do gol, foi o Cruzeiro que surpreendeu.
Aos 35 minutos, Raniel bateu no canto de Vanderlei e fez 1-0 Raposa. Placar que permaneceu até o final. E o estreante Cuca deixa o gramado da Vila Belmiro com a primeira derrota no novo ciclo à frente do clube. Eu cheguei ontem, né? É difícil e até inoportuno você falar o que precisa. Mas a gente assiste TV todo dia. O refresco da gente é olhar jogo. A gente sabe que a gente tem um certo desequilíbrio, mas nós vamos equilibrar. O torcedor ele sai frustrado pelo resultado, mas não pelo jogo que ele viu. Então, são situações que vão ocorrer e as melhoras vão vir. Para mim, o mais cômodo era ficar fora, era vir assistir o jogo, mas então por que eu venho? Eu via em casa, eu vim para trabalhar. Perdi, assumo a derrota, não tem problema nenhum, porque o torcedor não está brabo com o time por causa de hoje, ele está brabo porque não está ganhando o jogo. E qualquer torcida de time grande que não ganha seguido, como o Santos não está ganhando, vai ficar brabo. Outra missão para o recém-chegado técnico Cuca é retomar o caminho das vitórias aqui, na Vila Belmiro, onde o Santos não vence há 4 jogos. Não vai deixar de ser forte, porque hoje não está ganhando. Era para ter ganho do América. Poderia ter ganho do Flamengo e poderia ter ganho hoje. Eu acho que nenhum desses 3 jogos foram mal jogados, pelo menos. Foram 3 jogos que o Santos foi pelo menos igual e um pouco melhor hoje, eu acho que com o Flamengo em alguns momentos também. Então isso aqui passa. Eu quero jogar aqui sempre. Se eu pudesse jogar todas aqui, eu queria. Tudo bem, né? Que eles são muito bem remunerados. Ponto. Mas que é sempre complicado entrar no meio de um trabalho, com o campeonato já em andamento, conhecendo os jogadores quando chega. No caso do Cuca, ainda pega um time que está lá na zona do rebaixamento, pressionado. Eu dizia ontem que o Cruzeiro era favorito pelas circunstâncias. Não importa que o Cruzeiro perdeu para o São Paulo, perdeu para o Corinthians. Tem mais time, essa é a realidade. O Santos tem valores individuais que podem fazer a diferença, como o Rodrigo, por exemplo, é um jogador que de repente muda a história de um jogo. Mas o Cruzeiro tem mais conjunto, podemos dizer assim. E faz parte. O Santos, infelizmente, nessa temporada luta para não cair. Acho improvável que caia pelos valores individuais que tem, mas não é só a questão técnica, é a questão também psicológica, né? O time que está tão pressionado assim, torcida pega no pé, enche a paciência, aumenta a ansiedade, e aí vira o caos, mestre. E o jogo em si foi lastimável, não é? Você imaginar que o Cruzeiro, que é considerado um dos favoritos, um dos grandes candidatos ao título brasileiro, etc e tal, estava badalado, o Mano Menezes, o Diabaquá, jogou que nem um time pequeno lá atrás, contra um Santos que era incapaz de atacar. Na verdade, se você espremer esse jogo, pingam 2 gotas de emoção. O gol do Raniel, esse aí que nós estamos vendo, e o gol perdido pelo Gabigol, ou melhor, defendido pelo Fábio. Né? Quer dizer, fora isso, não teve nada, aconteceu nada nesse jogo. Uma porcaria, rapaz. Eu não sei o que os caras estão pensando da vida. E de repente, desculpa, mas que meio dá saudade da Copa às vezes. Em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo cumpriram o esperado e fizeram um jogaço. Olha como foi. Em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo fizeram um jogaço e quem saiu na frente foram os donos da casa. Léo Moura fez boa jogada pela direita e tocou para Luan bater no canto de Diego Alves. 1-0 Grêmio. O Flamengo não desistiu, buscou o empate até o fim e foi recompensado aos 48 do segundo tempo. René cruzou da esquerda e o garoto Lincoln antecipou a defesa para definir o empate. O jogo de volta no Maracanã acontece no próximo dia 15. Será que era tão difícil segurar a bola lá na frente? Faltou segurar, faltou um pouco de inteligência? Não, o que eu falo para eles é eles usarem a malandragem. Você vê que no momento que o quarto árbitro levanta nos descontos a placa, é hora de segurar a bola lá na frente, para a gente não correr risco. Faltou um jogador sim segurar a bola lá na frente, porque a gente pudesse cavar uma falta, um lateral, um escanteio, qualquer coisa, para a gente poder respirar
e segurar a bola na frente e acabasse o jogo. De uma maneira geral, a gente foi até superior ao Grêmio. O resultado é o empate, né? Um resultado igual, mas os números do jogo comprovam isso em relação a chutes no gol, números de faltas que a gente fez, posse de bola. Eu acho que a gente conseguiu imprimir um ritmo muito intenso, não deixou o Grêmio confortável na sua maneira de jogar. Em relação ao resultado, eu acho que é um resultado positivo, que a gente tem que valorizar sim, não é definitivo, né? A gente tem que buscar fazer um novo resultado no Rio, mas em linhas gerais eu saio satisfeito com a equipe. Mestre, normalmente a juventude é vista com certa desconfiança. Às vezes do outro lado também tem uma arrogância fora do comum em desprezar tudo aquilo que é antigo. Mas esse menino aí parece bem humilde. Ao mesmo tempo se questionava muito, né? Como é que ele, com essa idade, vai orientar o Diego, vai orientar o Juan, vai orientar esse, aquele. Não é que está dando certo o homem aí? Não, esse rapaz é bom. A questão não é jovem, velho, a questão é inteligência ou não. E competência. Ou o cara é inteligente ou o cara é burro. Sabe como é que é o negócio? Então é isso aí. O inteligente vai para frente, seja ele velho, seja novo. Agora, o burro não vai em lugar nenhum. Empaca. Né? É isso, eu ia falar empaca. Eu acho sensacional, mestre. Eu tenho um amigo que só fala, é burro, é muito burro. O João, não é? O João Batista, o ogro. Isso aí é o seguinte. É o quê? O ogro? Ele não é o ogro. Eu tenho criticado muito futebol jogado aqui no Brasil. Esse jogo, sim, esse foi um belo jogo. Esse foi bom, né? São os dois times que jogam o futebol mais agradável do país até hoje. Final antecipada aí. Isso mesmo. Vamos chamar o link agora? Sim, de novo nós vamos lá com o Alexandre Silvestre, que está lá com a expectativa do jogão do São Paulo contra o Colón da Argentina, pelo confronto de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Silvestre, é com você. Saí da rua Michele, vim aqui para a sala de imprensa, onde o Diego Aguirre, técnico do São Paulo, concederá a entrevista lá para as 9h40 da noite, depois da partida contra o Colón, que começa às 7h30 no Morumbi, com mais de 32 mil torcedores garantidos no estádio. Vale vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo, a volta é dia 16 em Santa Fé. Dito e feito, Sidão começa no banco de reservas. O técnico Diego Aguirre coloca o Sidão na reserva e dá uma chamada minutagem, um termo moderno aí do futebol, para o Jean jogar um pouquinho. O Jean, que foi um dos grandes investimentos do São Paulo para essa temporada. Portanto, no gol, Jean começa a partida contra a equipe do Colón. Éder Militão na lateral direita, Bruno Alves de zagueiro, com Anderson Martins, que domingo contra o Vasco está suspenso no Campeonato Brasileiro, então ele não precisaria descansar hoje. Portanto, Anderson Martins com Bruno Alves na zaga e Reinaldo com mais liberdade de atacar pela esquerda. Dois volantes para desespero do nosso mestre Alberto Helena Júnior, o Hudson e o Bruno Pérez. Recém-chegado Bruno Pérez, que é lateral de ofício, mas também atua pelo meio de campo, um pouquinho mais para o lado direito. O Nenê armando, o Rojas, João Rojas numa das pontas, o Everton na outra e Diego Souza de centroavante. Araruna começa no banco de reservas, assim como Sidão, Arboleda, que está inteiro do acidente que sofreu dias atrás de carro. Graças a Deus tudo bem com ele, mas ele começa no banco. Aí talvez o Aguirre esteja pensando realmente no jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama, porque não terá o Anderson Martins, então ele poupa o Arboleda. Lucas Fernandes também à disposição, assim como o Shailon. O Brenner, garoto Brenner de volta à equipe, ele que ficou encostado no time de Cotia, na base um pouquinho. E o Gonzalo Carneiro, o atacante uruguaio, também à disposição no banco de reservas. São Paulo e Colón começam o mata-mata da fase número 2 da Sul-Americana, que antecede as oitavas, logo mais às 7h30 da noite, no estádio do Morumbi, repito, com casa cheia. Eu vou chutar aqui um público de 35 mil pessoas para esse jogo de ida dessa segunda fase da Sul-Americana. Um abraço para todo mundo, até amanhã. Até amanhã, Alexandre Silvestre. Amanhã toda a reportagem completa aqui no Gazeta Esportiva. 3-0 São Paulo hoje. E daqui a pouquinho, às 7h15, Bahia e Palmeiras fazem na Arena Fonte Nova o último jogo de ida dessas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver o que o técnico Anderson Moreira falou sobre esse duelo. É uma competição em que você precisa ter muita qualidade nos confrontos, né?
Você não precisa vencer todos os seus adversários, todos os seus oponentes, como é o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato extremamente difícil. Então a Copa te permite muito, né, nesses confrontos, você ter capacidade de ser superior. Fácil, é claro que a gente sabe que não vai ser, mas a gente tem muita convicção de que possa fazer uma grande partida. A gente tem uma sequência absurda de jogos e a gente precisa dar sempre o 100%, mas precisamos muito do nosso torcedor também, que possa nos incentivar, nos jogar para cima, porque dessa forma a gente vai ter, com certeza, força e energia para poder enfrentar um time que, sem dúvida nenhuma, é um dos favoritos a todas as competições que participar aí, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano, que é o Palmeiras. Mas a gente está muito ansioso e com um desejo muito claro de poder fazer 2 grandes jogos e quem sabe conseguir aí uma classificação na semifinal de Copa do Brasil. Já o Palmeiras terá mudanças no esquema tático para o primeiro jogo sob influência de Felipão. Acompanhe na reportagem de Osmar Garrafa. É isso, Michele. Começa hoje a era Luiz Felipe Scolari. Mesmo sem o técnico Felipão no banco, o Palmeiras já entra nessa nova fase. Paulo Turra, auxiliar técnico do treinador, é quem vai comandar a equipe logo mais contra o Bahia pela Copa do Brasil, jogo acontecendo em Salvador. O técnico Luiz Felipe Scolari, como é sabido, será apresentado oficialmente amanhã na Academia de Futebol e provavelmente vai comandar o time já no próximo domingo contra o América Mineiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. O time para hoje não está oficialmente escalado, mas deve apresentar novidades. A principal novidade deve mesmo ficar por conta de um homem de referência lá na frente, com Daverson aparecendo no ataque. Pelo menos foi isso que nós vimos durante os treinamentos comandados por Paulo Turra. Moisés nos fala da importância de jogar com o homem nessa posição. Quando você tem um centroavantão, um cara que fica mais ali dentro, você vai utilizar mais o pivô, né? E quando é um jogador mais móvel, você tem as diagonais mais curtas. Então a gente tem que saber interpretar o jogador que você tem ali e as características para você utilizar. E é sempre bom você ter uma proteção, né? Hoje em dia a gente sabe que os times são tem bastante velocidade, né, e transições rápidas, então você ter uma proteção, se resguardar é sempre muito importante. Uma novidade para o Palmeiras na partida de logo mais contra o Bahia, Michele, será a presença do árbitro de vídeo, como foi ontem nos jogos disputados pela Copa do Brasil. Moisés está ansioso e otimista com essa inovação para pelo menos essa fase da competição. Com a velocidade que se tornou o jogo, um esporte muito físico também, é impossível, alguns lances, os juízes definir ali na hora e tomar uma decisão correta. Claro que ainda vai haver alguns erros, algumas interpretações erradas, mas sem dúvida vai minimizar bastante esses fatores, esses lances duvidosos, né, e alguns escandalosos. Então isso vai ajudar bastante e nós só temos que ir lá agora, fazer o nosso melhor e esperar que a arbitragem e o pessoal do VAR consiga interferir em lances importantes e que seja justo, né? E que vença quem foi melhor. A partir de hoje, Michele, o Palmeiras entra naquela sequência, naquela longa maratona de jogos. Jogos pela Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Hoje tem Copa do Brasil contra a Bahia, no final de semana tem Campeonato Brasileiro contra o América e na quinta-feira da outra semana o Palmeiras volta a campo pela Copa Libertadores da América. Moisés nos fala dessa longa maratona de jogos, se ela preocupa ou não. São 3 competições em 7 dias, né? Você vê a loucura que é, mas ao mesmo tempo é bom porque nós estamos nas 3 competições, né? Tem clube que gostaria de estar na nossa situação e não está. Mas a gente sabe da dificuldade, como eu falei, são muitos jogos. A gente tem que conversar bastante porque tempo de treinamento é pouco, né? E não dá para se fazer muita coisa. A equipe hoje, que será comandada por Paulo Turra, deve apresentar Daverson como novidade no ataque, Marcos Rocha retornando à lateral direita e também Felipe Melo no meio-campo. Lucas Lima permanece no banco de reservas e Gustavo Scarpa também vai aguardar uma nova oportunidade. Vamos acompanhar o provável Palmeiras para a partida dessa noite. O Everton no gol, Marcos Rocha pela lateral direita, na zaga, Edu Dracena e Antônio Carlos e Diogo Barbosa pela esquerda. No meio-campo, Felipe Melo,
Bruno Henrique e Moisés. No ataque, Dudu, William e Daverson. Técnico para essa partida, Paulo Turra. Eu tô rindo, porque eu tô imaginando o que estaria ou o que estará passando na cabeça do mestre quando se dá conta de que Gustavo Scarpa e Lucas Lima, cerebrais, estão no banco de reservas e o meio-campo tem Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés. Podemos dizer que são 3 volantes. Ou claro, estou errado? 3 volantes. Na falta de um mestre. Os laterais precisam tomar cuidado para avançar só na boa. Senão... Ah, que fafá, como diria o meu querido. Bom, vai falar mais? Não, também pode falar depois a gente fala mais então, que eu quero rir agora. Após a derrota para o Cruzeiro, o Santos já retomou os trabalhos nesta quinta-feira. Hoje foi dia do clube apresentar mais um reforço para o resto da temporada. Acompanhe na reportagem de Fernando Gavini. O Santos apresentou nesta quinta-feira seu 3º reforço estrangeiro para a temporada 2018. Depois do costarriquenho Brian Ruiz e do uruguaio Carlos Sanches, foi a vez de Derlis Gonzalez, um atacante paraguaio, vestir pela primeira vez a camisa do Peixe. O jogador de 24 anos começou a carreira no Rubio Nu do Paraguai. Em seu país, defendeu também o Guarani e o Olímpia. Na Europa, jogou pelo Benfica de Portugal, pelo Basel da Suíça e também pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia, que foi seu último clube. Em sua apresentação no Santos, ele mostrou conhecer muito bem o clube que vai defender. O último que recuerdo quando era mais pequeno, quando o equipo de Neymar... Conheço o Santos e me lembro de pequeno da equipe de Ganso e Neymar, que eliminou o Cerro Porteño na Libertadores de 2011. Conheço a história. Pelé foi o maior. Teve Robinho, Neymar e muitos outros. Sei que a instituição é grande e de muita história. Espero representar bem. Neymar e muitos outros mais. Sei que vengo de uma instituição muito grande, de muita história, e esperemos representar da melhor maneira este clube. Muito habilidoso, Derlis Gonzalez é um jogador polivalente. Ele revelou que pode jogar em todas as posições do ataque. Eu comecei jogando de delantero, não? Comecei em Rubio Nu aos 15. Comecei jogando de centroavante no Rubio Nu com 15 anos. Fui para o Guarani de centroavante e para o Olímpia também. Em 2017, mudaram minha posição. Me colocaram pela direita. Fui para o Dínamo, onde me utilizaram na esquerda. Posso jogar nessas posições, mas a que eu mais gosto é de segundo atacante. A mim me gusta mais jogar de centro atacante, meia punta. Em sua primeira entrevista, Derlis Gonzalez contou que é amigo do corintiano Ángel Romero, que ele conheceu na seleção paraguaia, e revelou o desejo de superar o compatriota em desempenho. Com Ángel somos companheiros de seleção. Somos companheiros de seleção, compatriotas e amigos. Desde que ele soube da possibilidade de eu vir, me deu uma boa impressão. Falou da liga competitiva e nós todos sabemos disso. Tomei a decisão de vir para o Santos e sabemos que é uma liga competitiva. Uma equipe que pode me ajudar a voltar à seleção. Claro que venho para fazer o melhor. Quero ser melhor do que o Romero, para que os paraguaios fiquem felizes, como no outro clube. Derlis Gonzalez não joga desde maio, quando terminou a temporada com o Dinamo de Kiev. Ele deve precisar de pelo menos 2 semanas para se condicionar fisicamente antes de estrear pelo Santos. O Peixe não vive um bom momento na temporada. São 5 jogos seguidos sem vitória. O próximo jogo será contra o Botafogo. E a novidade do dia foi que o técnico Cuca liberou 2 jogadores dessa partida para que eles possam tratar de suas negociações. O zagueiro David Braz e o meia argentino Emiliano Vecchio. Do CT Rei Pelé em Santos, Fernando Gavini. Olha, essa expectativa do Santos dar uma erguida, ela se deve ao fato desses novos contratados, né? Principalmente o Brian Ruiz. Claro. Que ainda precisa fazer tratamento físico, não sei o que e tal. O Sanches e esse menino, que confesso não conheço, não sei como é que joga, mas dizem que é um jogador eclético e tal, no ataque. Vamos ver. Mas olha, é praticamente tudo que resta pro Santos. E pouco tempo. Cuca, né? Pouco tempo. Pouco tempo. Tem que fazer milagre.
E o Corinthians, hein? Depois de vencer a Chapecoense pela Copa do Brasil, começa a se preparar para o jogo do próximo sábado contra o Atlético Paranaense na Arena em Itaquera. Adriano Dolph tem as informações do Timão. Geralmente, o treino dos reservas não desperta tanto interesse por parte da imprensa. Mas nesta quinta-feira a história foi diferente no Corinthians. Isso porque o técnico Osmar Loss revelou que existem sim alguns jogadores sentindo desgaste físico. Logo, neste treino, pode estar a resposta para algumas dúvidas. O menor período de repouso que o futebol brasileiro oferece é o que nós vamos ter do jogo de hoje ao jogo de sábado. São 69 horas apenas. É natural que a gente observe, que a gente converse com o departamento de fisiologia, com a parte física, com a parte médica. E se houver algum jogador que tenha risco devido a esse excesso, provavelmente a gente possa ter algumas mudanças na equipe. Assim, o volante Ralf e os atacantes Roger e Cleison podem ser as novidades para o jogo deste sábado contra o Atlético Paranaense. Cleison, que não atuou por causa do falecimento de sua sogra, realizou a atividade normalmente. Uma partida que poderá servir para dar mais ritmo de jogo e confiança a antigos titulares do elenco. Por falar em confiança, o treinador comemora este novo Corinthians pós-Copa do Mundo, que vem de 3 vitórias seguidas e agora, aos poucos, vai consolidando o trabalho de Osmar Loss. Eu vivi a minha vida inteira como treinador de base e me considerava competente, sabedor do que fazia. Fui para auxiliar, acho que eu dei uma contribuição boa para a nossa comissão técnica nas temporadas passada e até o meio dessa, quando o Fábio saiu, e estou evoluindo agora como treinador da equipe profissional do Corinthians. É natural, acho que cada dia eu posso ficar melhor, e é isso que eu tenho buscado. Nós sabíamos da competência do Osmar Loss, sabíamos que era um grande treinador. Felizmente antes os resultados não estavam vindo, mas agora fico feliz essa sequência aí de 3 vitórias. Então é bom para o time, é bom para o Osmar, então o Corinthians está vencendo, sempre é bom para todo mundo. E é bom para ganhar confiança também, né, Messi? Tirando o jogo com o São Paulo, que foi um desastre, o Corinthians foi bem nos jogos que fez. Né? Quer dizer, tudo bem, o Cássio brilhou contra o Botafogo, contra o Cruzeiro também, o time não foi, mas está conseguindo os resultados que dá confiança, né? Claro. E a prova de que ele está evoluindo é que agora ele está colocando o Pedrinho para jogar. Né? Já é uma prova de evolução. Tem a ver com aquilo que a gente fala muito, né? Mas de repente tem muito estudo, aquela coisa acadêmica, mas falta vivência. E o campo mostrou para ele que a teoria dele estava errada, de que Romero... Esse negócio acadêmico de estudioso, no Brasil, futebol, tchau e benção, porque olha aqui, não há bibliografia. As informações que você encontra estão erradas. Eu estou cansado de ver isso aí, as informações históricas, o desenvolvimento das táticas no Brasil estão errados. Então essa coisa, o cara estudioso estuda as coisas erradas, no estudo certo. E antes de encerrar, vamos ver o que deu na nossa enquete do site gazetesportiva.com. Com a saída do Rodriguinho, o Romero se tornou o principal jogador do Corinthians. A maioria dos telespectadores disse que sim. 78% dos votos. Ó. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente encerra homenageando o grande percussionista Naná Vasconcelos, conheço, que se estivesse vivo estaria completando nesta quinta 74 anos. Mestre. Meu amigo, grande Naná. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.